Na paz do Senhor Jesus, hoje no Manual Bíblico, quero compartilhar com vocês sobre uma palavra muito poderosa. Sim, meus amados, essa palavra hoje a população no total está pedindo muito. Qual é, meus amados? Levantando um clamor. Sim, meus amados, o que é levantar um clamor? Muitas pessoas às vezes levantam clamor por uma doença ali, por uma enfermidade que está passando, né? Outras levantam um clamor por algo que quer conquistar, tá certo? Mas o que é um clamor? O que é, né, em si? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixa, meu amado irmão, de dar aquele like. Então, quero trazer vocês hoje para Jeremias 33:3. Sim, meus amados, clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insolúveis que você não conhece. Isso está em Jeremias 33:3. Isso é o próprio Deus falando para nós, certo? Veja bem, há momentos em que o silêncio parece mais alto do que qualquer palavra que poderíamos pronunciar. Veja bem, meus amados, situações que nos pressionam, né? E nos desafia e nos fazem questionar o próximo passo que deveríamos dar. Sim, meus amados, é justamente nesse instante que Deus ele nos chama a levantar um clamor. Não como um gesto, meus amados, de desespero, mas como uma declaração de fé. A Bíblia, meus amados, ela relata diversas curas de doenças incuráveis, destacando o poder divino sobre enfermidade física e espiritual. Sim, meus amados, hoje eu quero trazer exemplos de doenças que eram incuráveis, tá certo? Veja bem, um exemplo notável inclui a cura de lepra, cegueira de nascença, paralisia e ressurreição, demonstrando, meus amados, que nada é impossível para Deus. Nada, meus amados. Essas histórias reforçam a fé na intervenção sobrenatural e no poder de cura de Jesus. Sim, meus amados. Vou trazer alguns testemunhos que tem na Bíblia, meus amados, certo? Testemunhos de cura, de doenças incuráveis que foram curadas. Uma delas, meus amados, é a mulher com hemorragia. Sim, que está lá em Marcos 5:25 do 25 ao 34, certo? Que sofria há mais de 12 anos, né, com aquele hemorragia de sangue, e Deus a curou. Apenas ao tocar na orla do manto de Jesus, foi curada instantaneamente. Outra é a lepra, né? O leproso que está lá em Mateus do 8:2-3. A lepra, né, considerava incurável naquela época, né, socialmente. Inclusão, né, Jesus tocou e curou. O paralítico de Betseba, João 5, do 5 ao 9, paralisado há 38 anos, foi curado pela palavra de Jesus, levando-se e andando. Sim, meus amados, o outro foi o cego de nascença, João 9, do 1 ao 7. Jesus curou um homem cego desde o nascimento, algo considerado impossível, usando logo o mandado, né, de levar-se. Sim, meus amados. E a ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11, né? A doença levou à morte e o corpo já estava em decomposição. Jesus mostrou o poder sobre a própria morte. Sim, meus amados. Essas maravilhas, né, funcionam como testemunho de fé, incentivando a confiança na cura divina quando a medicina não oferece solução. Então, meus amados, clamar é reconhecer que nossas forças são limitadas, mas a graça dele é ingodável, meus amados. Quando abrimos nossos lábios e derramamos diante do Senhor aquilo que pesa em nosso coração, estamos dizendo ao Pai: eu confio em Ti, mais do que em mim mesmo. E Deus, meus amados, como Ele é rico em misericórdia,
não ignora o clamor sincero de seus filhos. Não, meus amados. Talvez vocês estejam enfrentando uma luta que parece não ter fim. Talvez suas orações pareçam não ultrapassar o teto. Não, meus amados. Mas veja bem, mas saiba disso. Enquanto você ora, Deus trabalha. Ele move os céus, abre caminhos que seus olhos ainda não conseguiram enxergar. E Ele também, meus amados, Ele transforma cenários que pareciam definitivos, certo? Levantando um clamor é reacender a chama da esperança. É declarar que mesmo em meio à dor existe um propósito sendo escrito. Meus amados, acredite que o Deus que abriu o mar, que ressuscitou mortos e que curou enfermo, Ele renovou e renova forças contínuas. Sim, meus amados, operando até hoje. Não permita que o medo, o silêncio, uma voz clame ou com ousadia, com confiança e com fé. Meus amados, não importa o tamanho da luta, o importante é o tamanho do Deus que peleja por você e por mim. Sim, meus amados, quando o clamor sobe, a resposta desce. Quando o coração se rende, a graça se derrama. Hoje, escolha levantar o seu clamor. Fale com Deus, com quem fala com o Pai amoroso. Abra o seu coração, entregue seus medos e permita que Ele fortaleça a sua alma. Pois aquele que clama não fica desamparado, mas fica sustentado pelas mãos do Todo-Poderoso. Então, meus amados, ficamos por aqui, certo? Com essa mensagem aqui de fé, não só para você, mas que também ela serve para mim. Porque hoje também, meus amados, eu passo por uma situação parecida. Alguém da minha família hoje, os médicos falaram que ela tem uma doença, né? Que ela é incurável, né? Mas eu acredito, meus amados, né? Que a fé, ela pode dar a cura dessa pessoa, certo? Foi acometida, meus amados, né? De fibromialgia, né? Que é uma doença que o pessoal diz que não tem cura. Mas eu creio, assim como Deus, né? Deu a cura para aquela mulher do fluxo de sangue, deu a cura para o leproso, deu a cura para o cego, né? De nascença, para o paralítico. Ele também pode dar a cura para essa minha pessoa que está, né? Com fibromialgia. Então, meus amados, ficamos por aqui com essa palavra, né? Que Deus possa aí abençoar a vida de cada um. Vamos entrar num propósito, né? Um pelos outros, né? Em orar e clamar a Deus, né? Pelos nossos objetivos, tá bom? Então fica por aqui, que Deus abençoe a todos.